Boa noite, hoje é dia 26 de maio de 2026. Vamos começar mais um encontro aberto do grupo de estudo Ecologia e Marxismo. E hoje a gente vai ter o privilégio de receber novamente aqui no nosso encontro aberto o professor Marcos Pedilowski, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Eu só estou na dúvida se ele caiu agora. Eu estou achando que o Marcos acabou de cair. Tinha caído sim. Está entrando aqui de novo. Né? A gente pediu para o Marcos falar com a gente hoje sobre o El Niño. Né? Que história é essa de El Niño? É super El Niño? Vai ser igual de 1877? Né? As pessoas estão bastante, né, nervosas. Né? Eu tenho escutado as pessoas falando do El Niño em todo canto. Outro dia, anteontem, eu peguei o Uber, o cara do Uber puxou o assunto do El Niño. Né? Eu fiquei bobo, eu tenho ficado calado no Uber, né? Porque volta e meia você fala alguma coisa e acaba se metendo numa briga. Né? Então, eu tenho ficado calado e tal, estava quieto, o cara puxou conversa, falou do El Niño. Né? Então, esse é um assunto que já está sendo debatido pela sociedade, né? E eu acho muito importante que a gente procure entender da melhor maneira possível, né, o que está acontecendo, sem medo, né, inclusive, de contrariar, se for o caso, a opinião da maioria. Né? Se nossos estudos levarem a gente a entender, né, que calma, galera, não é tão grave assim, que seja. Né? O importante é a gente estar fazendo, vamos dizer assim, um bom debate. Né? Estar discutindo as coisas com franqueza, com honestidade intelectual e etc. Né? Então, eu vou passar logo a palavra para o Marcos, para a gente aproveitar o tempo dele. Depois das 8h30, eu dou os informes do grupo de estudo, né, com o Marcos já liberado para suas tarefas familiares. Só uma coisa, Marcos, a gente não combinou. Você compartilha ou você quer que eu compartilhe a apresentação? Está sem som, você está com o microfone desligado. Eu vou compartilhar. Se der piripaque, eu peço para você compartilhar. Tá bom, maravilha. Bom, mais uma vez, obrigado ao Renato por estar me dando essa oportunidade de conversar com vocês. Na prática, eu não tenho a pretensão de ter uma palavra final sobre essa questão. Eu sou tão preocupado e estudioso quanto cada um de vocês sobre o assunto. Então, mas eu vou tentar fazer um tempo aqui que permita que a gente converse. Então, tem coisa que é bem complexa, eu vou passar batido, me perdoem, mas aí o Renato pode compartilhar a apresentação com todos do grupo, e se depois as pessoas tiverem questões, podem conversar comigo, ou através do Renato, a gente poder conversar. Então, eu vou tentar achar a janela. Cadê agora? Não. Olha só o problema. Cadê o negócio? Eu sempre apanho desse negócio aqui. Não. Vamos ver. Compartilhar. Cadê a janela? Não tá entrando. Renato, é melhor você... Ok, deixa eu abrir o arquivo aqui. Vai perder duas transparências que eu tinha feito mais bonitinhas, mas vamos com o que temos. Mas se você quiser... Você apertou o botão de compartilhar aqui nesse aplicativo? Não apareceu o que eu preciso. Entendi. Eu não quero, eu quero janela, eu quero tela inteira, mas na tela inteira também não aparece nada, não. Entendeu? Não sei o que. O Meeting, ele não é muito amigável. Não, é porque é mais barato que o Zoom, por isso que eu passei. Então, vamos lá. Eu estou abrindo aqui, é porque eu não tenho o PowerPoint, eu tenho que abrir no OpenOffice. Eu esqueci disso. Pronto, agora eu abri.
Apareceu. Demorou, mas apareceu. Para você? Uhum. Ah, você vai fazer então. Vou. Maravilha. Mais fácil. Então, vamos fazer assim, ó. É porque o PowerPoint, inclusive, eu não vou me ver, vocês vão me ver. Eu só preciso... Você está me ouvindo, correto? Sim. Então, se não andar tão rápido quanto eu gostaria, você me avisa. Tá bem? Tá bom. Fica tranquilo. Então, vamos direto e reto. Para quem nunca viu uma imagem mais real da Terra, a Terra é assim. Ela ainda está um pouco preenchidinha, mas longe dessa esfera bonita que a gente tem acostumado a ver, o que a gente vê de representação é uma representação estilizada. A Terra não é tão uniforme como vocês podem ver, e é fruto do próprio início da formação do planeta. Ok? Então, aí, outra coisa é que a Terra ela faz dois movimentos, nós sabemos, né? E eles são muito importantes, porque um é o movimento diário de rotação e outro é um movimento de translação, e ele tem a translação ocorre durante 365 dias, a gente chama de ano, e ela tem uma trajetória helicoidal ao longo dos anos, ou seja, a Terra não se move no universo numa bela linha reta, muito pelo contrário, a única coisa que anda na linha reta nessa representação é o Sol. Isso vai acabar tendo efeitos importantes para a iluminação do planeta. Então, a gente tem áreas mais iluminadas, que no entorno, entre os trópicos, nas regiões intertropicais, mas precisamente no Equador, alta incidência é Equador, aí, baixa incidência é nos polos. Isso todo mundo já aprendeu, né? O problema que a gente tem tido é, com o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera, a partir da Revolução Industrial, ou seja, 1870 e poucos, a gente entra num ciclo em que você acaba criando excesso de gases na atmosfera. Isso cria porque a radiação solar entra no planeta na forma de infravermelho, não, ultravioleta, e sai que é uma onda mais pequena, né? Então, ela entra facilmente na atmosfera, só que ela retorna após contato com a superfície da Terra na condição de raio infravermelho, que já tem um tamanho maior. Com essa capa de poluentes que está recobrindo o planeta, nós temos que a quantidade de radiação que entra no planeta é a mesma, o Sol continua emitindo as mesmas taxas, o problema é que está saindo menos. Então, a gente já teve isso como um efeito benéfico, né? O chamado efeito estufa benigno já nos ajudou, só que esse efeito estufa da Revolução Industrial está alterando o comportamento, principalmente da atmosfera do planeta. E aí que começa uma coisa importante para nós. Eu vou continuar nessa figura aqui, vocês estão vendo, né? É que, fruto do aquecimento e distribuição de radiação, normalmente a radiação sai do Equador para o norte e para o sul. E aí, através dos chamados ventos alísios, ok? E isso sobe na atmosfera e tem os ventos contra-alísios. Então, fica como se fosse uma esteira rolante, em que a quente acende, a frio desce, e você tem isso na atmosfera, mas isso afeta também o movimento da camada oceânica, tá certo? E aí a gente vai ver daqui a pouco o que isso faz, esse movimento atmosférico com essa relação, que também tem efeito gravitacional dos planetas, principalmente da Lua e do Sol, mas a gente tem que tem pressão, áreas de alta e baixa pressão distribuídas no planeta, ok? Aí tudo está aí acontecendo, mas nós temos mudanças importantes que estão ocorrendo, que tem a ver com o aquecimento da Terra, que ela causa, por exemplo, o derretimento das geleiras terrestres, e também o aquecimento dos oceanos. Então, nós temos um problema grave hoje, que é que os oceanos estão se aquecendo. Daqui a pouco, mas onde entra o El Niño aí? O El Niño entra
um pouco depois, mas porque ele acontece independente desse processo de aquecimento que está ocorrendo. Ou seja, o aquecimento geral do planeta está causando derretimento das geleiras, ou seja, e está enchendo os oceanos de água doce, que é um problema, a gente vai ver daqui a pouco, e também temos um problema do aquecimento que atrapalha não apenas a biodiversidade, a capacidade dos oceanos segurarem vida, mas também ele mesmo circular através das grandes correntes marinhas. Então, a atmosfera mais quente leva a o quê? Derretimento das geleiras e aquecimento dos oceanos. E aí a gente tem visto que, junto com o aquecimento dos oceanos e o derretimento das geleiras, você tem que a temperatura média global dos oceanos está aumentando e está, com isso, também elevando a altura dos oceanos. Ou seja, por isso que a gente tem já estimativas de áreas do Brasil que vão ser bem inundadas, se essa tendência não for revertida, e nada indica que será. A cidade de Rio de Janeiro, Vitória, Santos, nós temos o problema que o aquecimento dos planetas, o derretimento das geleiras, está fazendo a elevação dos oceanos. Ainda que, na verdade, a temperatura média dos oceanos não tenha nada a ver com a elevação, mas eleva e o oceano mais quente, na verdade. Aí, isso que vocês estão vendo aqui é a circulação geral dos oceanos, ok? Estão todos a apresentação está nesse slide, Renato? Tá sim, tá sim. Então, a questão é o seguinte, muito interessante, porque graças a essa grande circulação oceânica, você tem o verdadeiro ar-condicionado do planeta são as correntes oceânicas, que ela tira água quente dos trópicos e recebe água fria dos polos e circula pelo planeta todo. Em alguns lugares causa climas mais áridos, como na costa oeste da América do Sul ou no sul da África do Sul, mas, no geral, essa circulação oceânica ela é benéfica, porque ela mantém o clima da Terra regulado, causa chuvas, traz biodiversidade, faz circular alimento para as grandes áreas dos oceanos. Isso aí, tudo bem. É isso que caracteriza, pelo menos, a última fase do funcionamento do planeta. Sem os oceanos, sem a boa circulação dos oceanos, a gente não teria o planeta como a gente conhece. Aí, essas são as grandes correntes marinhas, então tem uma combinação de correntes quentes e correntes frias. Eu tenho que chamar a atenção que é interessante que aqui nessa área, onde vai formar o El Niño, você tem uma relação entre a corrente de Humboldt e outras correntes quentes aqui, ou seja, mas essa é uma região que é fria e é mantida fria, inclusive, ela é jogada um pouco para lá, pelo aquilo que eu falei antes, que são os ventos alísios, que fazem essa água fria ficar ali e não ser tomada pela água quente. O que vai depois causar o El Niño é que, com o enfraquecimento dos alísios, aí você tem um processo estacionário, a água vai aquecendo e vai vindo água quente também lá do Pacífico e do Índico, mas ali do Pacífico, do oeste do Pacífico, né? E isso depois a gente vai ver o El Niño. Mas um dos problemas que a gente já tem, graças a essa combinação de derretimento das geleiras e a questão do aquecimento dos oceanos, é que uma grande corrente, a grande circulação global, mas uma corrente que age aqui entre a América do Norte, Groenlândia, e aqui a América do Sul, que é a chamada AMOC, nós temos uma possibilidade que ela vai cessar o funcionamento, ou seja, daí a grande circulação oceânica do planeta, vocês viram, ela vai cessar e para nós os efeitos vão ser particularmente, para nós que eu estou falando, Brasil. Terá, principalmente na região norte, efeitos bastante graves. Então, aqui está a AMOC, vocês estão vendo aqui agora, o que ela vai causar em termos de se colapsar, e tudo indica que vai colapsar, tá, gente? Todos os estudos científicos apontam nesse sentido. Não se sabe, ela está naquele ponto de incerteza, ok?
Então, a ciência tem muitos pontos de incerteza. E o ponto de incerteza, tem gente que fala que vai colapsar, outros cientistas falam que não vai colapsar, mas a tendência é que a MOC vai colapsar. E isso, a maioria de nós não vai estar aqui, mas nossos descendentes estarão. E o efeito será diferenciado. É que lá na América do Norte, na Europa do Norte, você vai ter uma nova era glacial, e aqui, para nós, você vai ter o pior dos mundos, porque as chuvas vão estar muito mais para o sul e o Brasil vai ficar num centro de seca e áreas de calor extremo. Okay? Então, isso, independente do El Niño, nós temos problemas maiores, não é muito animador, né? Mas nós temos maiores com essa situação do aquecimento geral da atmosfera do planeta e a sua relação com o funcionamento das correntes oceânicas. Então, eu diria que, por que eu estou tocando nesse assunto? Por exemplo, aqui nós temos as temperaturas médias dos oceanos, isso é 1982 a 2011. Nós já sabemos onde as águas são quentes. Ao longo da região intertropical e principalmente no Equador. Esse eu diria, a norma. O problema é que nós estamos tendo aquecimento por mais tempo e cobrindo mais áreas dos oceanos. Ok? Então, essa é uma má notícia. Aí, o que nós temos aqui, por exemplo, não bastasse isso, esse gráfico que mostra uma... eu bolei esse gráfico porque eu tenho... é uma combinação de mais notícias, mas não é um gráfico facilmente encontrável. Então, tive que mandar criar. Uma coisa nós sabemos que é o quê? CO2 dos oceanos. Quanto mais CO2, o pH dos oceanos é alcalino. Ok? E aí, nós temos um aumento do CO2. Com o aumento do CO2, o pH está caindo, está acidificando os oceanos. Isso é um problema porque muitas criaturas, principalmente zooplâncton, fitoplâncton, são muito sensíveis aí, corais, são muito sensíveis à mudança de pH. Por isso que a gente tem aquele fenômeno do branqueamento da barreira de corais na Austrália. Porque também não é só sensível a pH, é sensível à temperatura. E o que está aumentando é a concentração de CO2, fruto dos combustíveis fósseis, um decaimento do pH e um aumento da temperatura. Ok? Essa é a situação geral dos oceanos. Esqueçamos o El Niño. E aí, temos El Niño. Então, o El Niño, já expliquei, é uma questão que você tem um enfraquecimento, isso são ciclos que eram distantes, mas com a mudança da conformação da atmosfera da Terra, da composição química, da temperatura, tudo indica que nós estamos tendo situações aceleradas para El Niño e para La Niña, que é o oposto do El Niño. Tem horas que essas águas aí do Pacífico estão muito frias, inexplicavelmente frias. Nesse momento, nós estamos nos encaminhando para uma situação que o Pacífico, pelo enfraquecimento dos ventos alísios, você vai ter uma intrusão, então, de água quente e que vai impedir que a corrente de Humboldt seja eficiente no resfriamento. Ok? Porque isso é quase que um balé. Então, por isso, são situações de ventos alísios fracos que condicionam, então, essa chegada e essa dominância da água quente no Pacífico. Ok? Leste. Vem lá do Pacífico Oeste, vem para o Pacífico Leste. Então, isso é El Niño. Ok? E isso é cíclico. O problema é que os ciclos de El Niño estão cada vez mais próximos e o quê? Cada vez mais intensos. Isso gera... eu tenho que falar também que existem evidências que
El Niño já afetou, inclusive, a queda do Império Inca, não só uma obra da invasão espanhola, mas também do El Niño. Então, se assume que um El Niño muito forte, entre 1450 e 1455, causou um enfraquecimento em regra do quê? Da produção agrícola, mortandade de rebanhos. Em função disso, você teve graves crises sociais e políticas. E aí é interessante, porque isso é muito pouco falado. Mas, como eu tinha ouvido falar, resolvi falar, tinha essa noção e resolvi falar. Então, o El Niño já causou uma catástrofe no Império Inca. É interessante, né? Porque normalmente a gente não pensa, parece que o El Niño caiu do nada. Ele já acontece, isso é do ciclo natural do planeta. Outra coisa é que já se tem registros de El Niño, aí o primeiro registro documentado pela ciência moderna é de 1877 a 78. Aí você tem períodos que você vai vendo como a temperatura aumentou. E toda vez que a temperatura aumenta muito, você tem ciclos de chuva muito intensa em alguns pontos e secas extremas em outros pontos. Então, por isso que se fala que em determinados períodos você teve efeitos catastróficos. Por quê? Imagina regiões inteiras que ficam um ano sem chover, ou depois que o El Niño passa, você tem o efeito residual acumulado de não ter chovido. Nada na Terra é linear. Então, toda vez que tem uma manifestação muito forte de El Niño, você tem consequências que não acontecem exatamente durante a duração do El Niño. Vão acontecer alguns dos impactos, por exemplo, a disponibilidade de água, vai ser um pouco depois. Ok? E aí, é interessante, aí, falando no que nos chamou aqui hoje, nós vamos ter um super El Niño? Eu vou mostrar daqui a pouco que as tendências ainda estão em disputa, mas tudo indica que teremos. Então, do ponto de vista da ciência, não se pode dizer que vai ser um super El Niño, um Godzilla dos El Niños, mas é possível dizer que está se encaminhando para ser um El Niño forte e não um El Niño fraco. Então, quais são os efeitos climáticos possíveis? Chuvas extremas, temperaturas mais altas, secas severas, mais eventos extremos, impacto nos oceanos, alteração nos ecossistemas. E óbvio que nós temos efeitos econômicos e efeitos sociais possíveis por causa desses efeitos climáticos. Então, a agricultura vai ter área que as agriculturas vão falir completamente por falta d'água ou por excesso de água. Pecuária é a mesma coisa. Isso vai afetar os preços, vai afetar comércio, turismo, vai ter alto uso de energia, demanda de energia, e óbvio que você vai ter, do ponto de vista social, nos pontos mais agudos, vai ter deslocamento, imigrações, vai ter excesso de doença ou problemas de saúde, vai ter falta de água, você aumentar a desigualdade que já está presente dentro da sociedade capitalista planetária, e você vai aumentar as tensões sociais. Isso a gente já sabe que um El Niño forte já causou recentemente e um super El Niño vai agudizar. Então, não há segredo do ponto de vista dos efeitos climáticos, econômicos e sociais. Aqui, por exemplo, como é que a temperatura está avançando. Ela avançou, passou o threshold de La Niña em março e já alcançou o threshold, que a La Niña deixa de existir depois de 25 de março, porque a água ficou mais quente, não é tão frio, não tem mais La Niña. Só que quando chega 13 de maio, coincidentemente, você já chegou no limiar do El Niño. Então, vai ter El Niño. E pela velocidade de aquecimento, por isso que se fala que há um temor de ser um super El Niño. Aí,
aí essa figura está até no grupo, no Instagram, a gente pode prever o que acontece em termos, se ele é um super El Niño, um El Niño muito forte, dependendo do grau de aquecimento. Então, eu diria que lá para dezembro, a gente já vai saber onde nós vamos estarmos. O problema é que a preparação, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, deveria anteceder isso. As preparações para responder aos efeitos climáticos, sociais e econômicos do El Niño já deveriam estar sendo pautados. Porque, quando chegar em dezembro, a gente já vai saber qual é a cara. E tudo indica que vai ser de muito forte, ou de forte a El Niño histórico, ou seja, o Godzilla. Não vai ser moderado, nem fraco e nem neutro. Ok? Aí, para o Brasil, com o El Niño, não precisa nem ser o Godzilla dos El Niños, se for um El Niño forte, seco no norte, quente no sudeste, com áreas mais secas do que outras, e chuvoso no sul. Essa é a característica dos El Niños sobre o Brasil, ok? E aí, a gente pode... O que vai ter? É uma figura interessante. No norte, a gente vai ter mais incêndios florestais. Ó, centro-oeste, queimadas e irregularidade de chuva. No sul, inundações e temporais. Aqui no sudeste, a gente vai ter veranicos, ou seja, vai ter tempo quente fora de época, falta de água localizada, né? E nós já sabemos que várias áreas metropolitanas, começando pela de São Paulo, e a do Rio de Janeiro, importadora total de água, vai estar colocado a estiagem, a falta de água e as ondas de calor, que a gente já tem sentido nos últimos anos. E no Nordeste vai ser muito seco e muito quente. Então, e aqui já diz, o risco do El Niño ocorrer no segundo semestre é de 98%, segundo a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. Eu já diria que é mais, é quase de 100%. Aí, eu fui muito rápido com o El Niño? Ou nós conseguimos entender? Tá tranquilo. Aí, eu vou passar para um outro ponto aqui da minha fala. O que nós temos de desastre no Brasil desde 2014 até 2023? O principal problema do Brasil, nesse tempo, nesses quase 9 anos, é falta de água. Ok? Que é falta de chuva, melhor dizendo. Aí você tem seca, tempestades, que é o contrário, aí você tem inundações, enxurradas e alagamentos, incêndios florestais e outros. Então, a gente vê o que é o comportamento, e a gente vê que não falta problema de ponto de vista de desastres climáticos no Brasil, ok? O problema nosso tem sido outro. E aí, que eu chego lá também. Esse é um estudo do Adapta Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos diz dos 5 mil e tantos municípios brasileiros, qual é a condição de adaptação climática de cada um deles. Então, 1.502 municípios estão muito baixos, adaptação muito baixa, pior categoria. Depois, baixo, 2.177, médio, 1.157, alto e muito alto. Ou seja, vamos pegar alto e muito alto, eu gostaria de saber onde estão esses municípios. Você tem pouco mais de 10% do município do Brasil tem a condição próxima do ideal para adaptação climática. E, digamos que mais de 60% dos municípios brasileiros têm capacidade baixa ou muito baixa de adaptação climática. Isso em que pese a informação do slide anterior, que a gente está cada vez mais expostos a problemas de natureza climática, ok? E aí, esse é um mapa, um estudo que eu acabei de orientar, acho que foi ano passado, foi ano passado. Nós concluímos essa dissertação e a gente fez um levantamento da população da velocidade
Campos, não sei se vocês sabem, nós somos dos municípios que mais sofrem com efeitos de tempestade. Aqui chove pouco, ok? Mas quando chove, chove. Então, é mais ou menos... O Rio de Janeiro chove mais que aqui. Mas vocês sabem quando tem uma super chuva, o que acontece em certas áreas do Rio de Janeiro. Aí a gente fez um questionário na população e todas as áreas em vermelho, fica-se mais de 12 horas alagado após a chuva. E em outros lugares, a gente encontra que fica um lugar 1 hora, e aí é interessante, Parque Rosário é uma área da periferia, mas foi feita uma grande obra alguns anos atrás, se fez uma grande obra de esgotamento sanitário, estrutura pluvial, e o que acontece? Parque Rosário está bem, chove lá e não inunda. Quer dizer, não inunda, não fica estocada a água. Agora, se a gente pega a boa parte desse município aqui, que a gente conseguiu dados, a água fica estocada mais de 12 horas nos bairros, inclusive na área do Centro Histórico de Campos. Ok? Porque aqui foi feito políticas, uma política no varejo, de melhora da estrutura pluvial, né, de galerias, de coleta de água, de esgotamento, e isso aparece no fato que a maior parte da cidade não teve isso, ou está com isso sobrecarregado, e a gente tem, toda vez que chove, muito, e não precisa chover muito tempo, não, é intensidade, é uma característica, inclusive, desse processo que a gente está vivendo, e vai viver cada vez mais das mudanças climáticas. Chove pouco, mas chove muito em pouco tempo, ok? Então, aí, chegando no governo Lula, o governo Lula é interessante, porque ele é um governo que tem uma certa respeitabilidade internacional, por causa da pauta climática brasileira, que diferentes governos usaram muito bem. Então, e aí pode argumentar, por exemplo, podemos passar algum tempo discutindo essa pauta positiva. Por outro lado, o governo Lula, e o presidente Lula acabou de falar uma das suas pérolas, que é a pavimentação da BR-319, que é um crime ecológico socioambiental que está sendo cometido, vai ser a rodovia mais ambiental do planeta. Eu não sei em que planeta ele está pensando que vai ser isso, mas isso faz parte desse outro lado, das ações práticas que mantêm e aprofundam a crise climática. Então, a mesma coisa o Lula defender a expansão da exploração de petróleo e gás, inclusive na foz do Amazonas. E eu tenho que dizer que, como não deve ser nenhuma novidade, depois do que eu já falei, nós não temos efetivamente uma política nacional de adaptação climática. Quando chega no plano das cidades, a situação é desesperadora, porque nós temos áreas que vão estar sem água daqui a alguns anos, e eu sempre cito a situação da capital do Espírito Santo, Vitória, está perdendo o acesso à única fonte sustentável dela ao longo do tempo. Sustentável não é que é perene. E em alguns outros lugares você tem áreas completamente inviabilizadas, como são áreas do estado do Rio Grande do Sul, que é um ponto hoje de exilados climáticos. Mesmo assim, as ações políticas em todas as esferas de governo não corrigem a fragilidade climática, ela piora a fragilidade climática. Se a gente vê o que acabou de ser feito no Congresso Nacional, por exemplo, esse é o meu próximo slide, você tem o desmonte das proteções ambientais, a flexibilização de toda a pauta ambiental e o governo Lula apoiando coisas que vão na esteira dessa fragilização. Eu sempre digo que nós temos um problema com esse discurso do governo Lula, ou do presidente Lula, ou dos seus mentores na área ambiental, porque é muito bom falar para os gringos, usando
um termo mais prosaico, né? Quando você vai e fala nessas conferências, que é a lição de moral, e fala que a pobreza tem que ser corrigida na Amazônia, não pode se manter a Amazônia como sei lá, um grande parque, tem que usar. Isso tudo é parte de um discurso muito cínico, na minha opinião, porque na hora do vamos ver, a gente fica vendo toda a fragilização das proteções ambientais, e que o governo Lula é parte interessada, porque ele está tocando seus projetos junto com a extrema-direita. Ferrogrão, BR-319, exploração da margem equatorial, o Foz do Amazonas, ia se fazer a hidrovia do Paraguai, todos esses projetos, essas estruturas portuárias, nada disso tem a ver com a necessidade nossa de adaptação climática. Ok? Então, e aí, às vezes você volta. Essa semana, você teve uma carta que foi encaminhada por uma série de organizações ambientais para o governo Lula. O presidente Lula, a situação aqui está catastrófica. Temos que fazer várias coisas e, se vocês lerem com calma depois, é tudo correto. Fala da atualização do Plano Nacional de Adaptação, a retomada do espaço de participação social nas decisões ambientais. Isso tudo aqui é muito... Essa carta está correta. Qual é o problema dela? Dessa forma de tentar enfrentar a crise climática e a crise causada pelo modelo de capitalismo vigente, particularmente no Brasil. Vamos para o próximo slide. Eu vou falar que não há, por exemplo, se a gente olhar essa figura para mim, o principal é que nós, enquanto nós estivermos sob o regime neoliberal, que esse governo manteve, quando tiver teto de gastos, quando você tiver o rentismo dominando a estrutura do orçamento da União, enquanto você ficar pagando uma dívida pública que ninguém sabe direito do que se trata, não vai ter dinheiro para adaptação. Ou a gente rompe com essa lógica neoliberal, ou a crise climática só vai ficar pior para aqueles que sempre pedem. Então, e aqui é uma... Eu sei que vocês andam estudando isso, mas a gente vai ter que repensar tudo e para ontem. Por quê? Você tem que repensar a organização territorial das comunidades. Aqui eu não coloquei, por exemplo, você tem que também mudar a forma das cidades serem organizadas, você tem que acabar com a segregação socioespacial, aí teria que fazer uma reforma agrária urbana, a regularização fundiária para dar terras melhores para os pobres, não empurrar os pobres para os morros e para os pântanos. Você tem que refazer a estrutura da cadeia de produção alimentar, você tem que aumentar o controle social das políticas climáticas e você tem que colocar o modelo econômico no centro da crise climática. Aí eu teria que lembrar do Chico Mendes, que falava que ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, eu digo que nós temos que enfrentar esse problema e não se pode ficar no campo do aceitável dentro do regime neoliberal que é vigente no Brasil. Porque nós temos o problema do Brasil ele é um problema civilizatório. Então, e ela não se resolve, essa questão civilizatória, sem uma mudança de quem realmente controla a riqueza. É isso. Alô? Alô. Não sei se eu consegui ser claro. Até antes aí vai ter mais tempo para a gente conversar? Tá? Sim, foi. Temos 40 minutos para conversar, então acho até melhor.